Bom dia, beleza? Segundo ano. Vamos dar sequência à relação do modernismo no Brasil. Tudo bem? Hoje eu separei aqui 5 pontos que foram assim, por uma demonstração nítida de todo o reflexo, né, do que aconteceu lá na semana de 22. Tudo bem? Então vamos, eu vou pedir a vocês que façam uma leitura depois da página 43 até a página 50, tá bom? E na página 50 tem um QR Code que eu já vou comentar sobre ele. Então vamos lá. Valorização, os 5 pontos. Primeiro ponto, valorização das raízes nacionais. Vocês sabem muito bem que o movimento modernista, os idealizadores chamaram a atenção, tentaram voltar os olhos para as raízes nacionalistas. Bem, raízes nacionalistas, o Brasil estava acabando, assim, em contexto histórico, no seu tempo aí, 20, 30, 40, 50 anos, vocês sabem que não é praticamente nada. Então o Brasil estava acabando de deixar de ser uma colônia, estava tentando ali se ajustar como país, e na semana de 22 eles também estavam tentando o quê? Organizar e criar umas raízes, nacionalista em relação à cultura. Então eles estavam procurando trabalhar sempre o quê? O regionalismo brasileiro, por exemplo, a cultura nordestina, a cultura as raízes do sul, principalmente a questão do sul está ligado ali com o pessoal que está em torno ali da Argentina, Paraguai, Uruguai, entendeu? Então também pescava-se bastante, sem falar do que o sul tem aquela questão da Alemanha, da Holanda, da Itália. Então, pegando todas essas influências e transformando em quê? Uma questão nacional. Nós não vamos fechar os olhos para o mundo, porém nós temos que criar o quê? Uma identidade, tá? Aí um grande representante dessa nova prática foi o Macunaíma, obra escrita por Mário de Andrade. Não vou falar sobre Mário de Andrade porque o latino, falei latino, é um apelido que eu chamo ele. O Ricardo está cansado de falar isso para vocês. Um dos escritores do desse período no Brasil. Mário de Andrade, mais um modernista. Ele participou tanto como artista como organizador. Segundo, liberdade na escrita. Algumas características presentes na literatura brasileira atual é resultado do movimento modernista, principalmente em relação à liberdade de expressão. Liberdade de expressão, tema esse que está tão falado nos dias atuais. Outras práticas, como o uso de uma linguagem simples, coloquial. O que significa isso? O simples, para deixar um pouco de lado aquela questão do voz, não sei, sabe? Aquela questão, a criação de versos livres e a valorização de fatos cotidianos são heranças importantes do período. Por exemplo, literatura de cordel está aqui presente também, Isso são pós-modernistas. Além do regionalismo, questões sociais, como a desigualdade, vida dos retirantes, a questão dos retirantes que foram tão trabalhados, fala-se até hoje, por exemplo, Cândido Portinari, na parte da visual, o Cangaceiros, que apesar de ser são fatos verídicos, porém também virou literatura, aquele romance todo, as pessoas que escrevem muito sobre o romance, sobre o cangaceiro, tem os pós, tem os contra, tem os a favores, tem os contras, e isso aí vai ser eternamente. 4. O romance da década de 30. Eles acreditavam na nova arte. Nova arte não tem muita diferença quando nós falamos daquela nova era, aquela relação de vidas, as pessoas estavam desenvolvendo um senso crítico, um senso de respeito mútuo, bastante ligado a essa relação que vocês já estudaram bastante sobre isso aí em todas as matérias, literatura, poder, beleza. Filosofia, sociologia. Dessas primeiras manifestações surgiu o romance da década de 30, em 1930, que consolidou a renovação do gênero romance. Aí aqui começa dentro da literatura o romance da década de 30.
O que seria isso? Vamos lá. A partir de então, os artistas passaram a refletir sobre as preocupações psicológicas e sociais. Aí surgem alguns clássicos aqui que eu tenho certeza que vocês já devem ter lido. O 15, de Raquel Queiroz, O País do Carnaval, de Jorge Amado, 1931, 1930, vocês estão percebendo? Menino do Engenho, de José Lins de Rego, 1932, olha aí o 30 sempre, né? São Bernardo, de Graciliano Ramos, de 1934, Capitã de Areia, Jorge Amado, de 1937. Esse aqui eu acho que é um dos mais lindos aqui, né? Esses aqui são só alguns representantes da nova literatura. Então, vou dar uma dica para vocês, quando o Ricardo ficar lá falando assim, da nova literatura, lembre-se, isso é o quê? Pós-semana de 22. Esses aí são o quê? O pessoal que herdou e que deu continuidade a tudo aquilo que aconteceu em 1922, tá bom? E na música? Bossa Nova, MPB, Novos Baianos, Tropicalismo. Pô, peraí. Bossa Nova, lá no final da década de 40, início de 50, uma música típica brasileira, o ritmo, tem aquela música Bossa Nova. Essa música, segundo alguns, né, estudiosos, eles falam que a Bossa Nova é a música mais tocada no mundo, sabe por quê? A Bossa Nova, por exemplo, Garota de Ipanema, não tem um filme americano, né, de hollywoodiano, que na hora que eles estão no elevador, não tá lá tocando até aquela música lá, O Difícil de Matar, Duro de Matar, do... como é que é o nome do ator, Lero? Bruce Willis. Bruce Willis, isso. Tá lá ele assim, tem 4 capangas atrás dele e a minha cameraman tá rasgando a caixa fazendo barulho. Aí a câmera tá 4 nazistas, né? O americano adora botar nazismo no meio. Tem 4 nazistas atrás dele e tá lá tocando. Aí a música é lentinha, daqui a pouco o Bruce Willis dá um soco, um pisa no pé do outro, fia o dedo no olho do outro, não é onde você está pensando, dá o tiro na cabeça de um, explode a cabeça do outro, e tá lá. Né, aquela calmaria. MPB, música popular brasileira, né, os filhos aí da música popular brasileira, que hoje virou uma bagunça, como dizia Raul Seixas, eu não conheço nenhuma linha, né, a única linha é a linha de empinar a minha bandeira, né, que é a Sociedade Alternativa. Os Novos Baianos, que veio toda aquela raça que estão ditando regras até hoje, né, que é aquele pessoal ali, Chico, Caetano, Chico não, falar isso o pessoal vai me matar, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, tem tudo aquilo ali, o Gênio, Tom Zé, tudo isso daí, gente, começou a escrever o quê? A música ali no Brasil. E todos eles tratavam o quê? Tratavam sobre exatamente temas que aconteciam aqui, no seu cotidiano, correto? Aí tem até assim, poucas pessoas sabem, mas Gilberto Gil, ele foi o cara que foi contra, ele participou do manifesto, ele foi marchar na Avenida Paulista contra a introdução da guitarra elétrica no Brasil. Vocês acreditam nisso? Aí agora fica aí falando que ele é um cara liberal, mas isso aí eu não vou entrar nesses detalhes. E o tropicalismo, né, que é um dos movimentos brasileiros assim, depois da semana de 22, é considerado por muitos um movimento tão importante quanto a semana de 22. Aí eu não vou falar nada, né? Secos e Molhado, Rita Lee, Mutantes, aí meu filho, aí você já sabe. Aquele rapazinho que morreu esses dias agora, Pepeu Gomes, o outro, como é que é o nome que morreu esses dias? Fala aí pra mim. Alceu? Não, Alceu Valença, tá no tropicalismo também. Essa é a galerinha todinha aí do tropicalismo, mas é tema cabelo futuro. Preto, né? Isso, esqueci o nome dele. Também. Essa tosse vai me matar. Ok? Moraes. Moraes Moreira, isso aí mesmo, tá vendo? A música Rosa de Hiroshima, acabei de falar aqui pra vocês, tornou-se consagrado na voz de Ney Matogrosso. Vale a pena lembrar que na época, Ney Matogrosso ele não era carreira solo, e sim ele estava presente no Secos e Molhado. Rosa de Hiroshima, mas você sabia que seus versos foram escritos por Vinícius de Moraes? Opa! Vinícius de Moraes está lá na década de 50 tocando o Garotinho de Ipanema com o Bruce Willis explodindo a cabeça dos nazistas. Mas esse cara que escreveu Rosa de Hiroshima? Sim. Então nós temos lá atrás, ó, a Bossa Nova vindo aqui já no finalzinho de 60 com os Secos e Molhados participando o quê?
do tropicalismo. Então nós temos aqui o poema procura refletir sobre o sofrimento mundial causados pela Segunda Guerra Mundial. No caso você, né, é sobre as bombas atômicas que devastaram Hiroshima e Nagasaki. Ok? 1 minuto de silêncio para o Japa. Então vamos lá. Agora olha só, Hiroshima e Nagasaki. Quando a bomba cai, bum, e faz aquela, e abre aquela fumaça, aquela poeira, aquele vapor, aquela questão, o nosso ilustríssimo Vinícius de Moraes, ele vê aquilo ali, pega todo aquele sofrimento e transforma o quê? Numa rosa, só que de Hiroshima. E essa música fica marcada. Exercício. Não, isso aqui esquece. É até aqui. Tudo bem? Exercício essa semana vocês não vão ter. Tudo bem? Vamos em frente e até semana que vem. Não, volta aqui. Tem exercício sim, só um instantinho. O exercício, vocês vão fazer o seguinte, é que eu esqueci de mudar um slide. Mas como vocês estão acostumados comigo, eu nem ligo, porque por uma hora dessa o Vinícius já deve estar rindo assim, ó só que professor maluco. O exercício é o seguinte. Se não for assim, aí a Camila vai falar agora. Não pode porque você não botou o slide. Quer ver? Pera aí. Exercício. Como eu dei esse mole de não botar o slide, tá aqui. Vou fazer rapidinho enquanto vocês... Ai, não pode, porque você errou. Tá aqui. Ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. Tá aqui, tá aqui. João Sebastião. Exercício. Vocês já viram um professor fazer aula ao vivo? Vocês estão vendo agora, só eu mesmo, né? Fala a verdade. Ou sem vergonha. Exercício é simples. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar sobre o slide que eu esqueci? A página 50 tá aqui, ó, tá na mídia. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão visitar o QR Code. Aí vocês vão falar assim, visitar, professor? Sim. Vocês vão abrir o QR Code na página 50, tá na mídia. E aqui tá aqui. Esse QR Code vai apresentar um site, como se fosse um museu virtual do nosso Oscar Niemeyer. Então você vai navegar na vida e obra do Oscar e depois vai criar um poema ou imagem. Você pode fazer só o poema? Pode. Pode fazer só a imagem? Pode. Você pode fazer os dois? Prefiro. Então você vai criar um poema ou imagem que mais chamou a atenção da espetacular vida do artista e arquiteto Oscar Niemeyer. Esse museu é bacana pra caramba. Vocês sabem abrir aqui, ó. Só mirou aqui. Abriu. Aqui. Eu acabei de abrir. Tá focado aí? Uhum. Olha lá. Vocês vão navegar nesse QR Code. Depois que você conhecer tudo sobre obra e vida do Oscar, o que você vai fazer? Inspirado naquele momento, né? Você vai criar uma obra, seja um poema, seja uma imagem, ou os dois, que eu prefiro, e enviar aqui para esse professor até hoje à tarde, 17 horas. Tá bom? Acabou de fazer? Já está inspirado? Já faz logo o desenho, já faz logo o poema e me envia. Tudo bem? Até semana que vem, rapaziada.